Seja bem-vindo a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. O meu nome é Pedro Gonçalves e todas as semanas trago uma conversa ou mensagem que nos ajudem a desbloquear o nosso potencial e a tornar-nos cada vez mais completos. Como sempre, estou mesmo muito grato por estares desse lado e sem mais demoras, vamos a isso. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. Muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado, por ser mais uma semana aqui convosco, é sempre bom regressar, é bom ouvir o vosso feedback e, como já é costume, eu começo este podcast sempre com novidades ou com coisas que eu vos quero transmitir. Então, quero-vos dizer que inscrevi o Incompletamente no Pods, que é um festival de podcasts em Portugal. E portanto eu já fiz a submissão para a categoria do podcast, mas no entanto existe uma categoria que é a votação do público e vocês podem votar no Incompletamente e é só ir ao site que é o pods.pt, o link está na descrição, e só têm que escrever lá Incompletamente, o nome do podcast, e o vosso voto fica registado. Portanto, se vocês sentirem que querem votar no Incompletamente como o vosso podcast favorito para o prémio de votação do público, por favor vão lá, votem. E podem votar às vezes que quiserem e eu fico-vos muito agradecido. No episódio de hoje vamos então falar dos 6 passos que nós precisamos, os 6 exercícios ou as 6 técnicas para deixarmos de estar presos e para podermos construir a vida que nós queremos, que nós sonhamos e ambicionamos. Portanto, se vocês se sentem presos, sentem que andam sempre às voltas, não conseguem sair do lugar e querem cumprir os vossos objetivos, mas não sabem como, este episódio é para vocês. Porque está na hora de pormos as mãos na massa, como se costuma dizer, passarmos a ação, tomarmos mesmo as rédeas da vida, porque a vida é nossa, nós é que temos essa responsabilidade, temos que lutar por nós. E há aqui um processo necessário, pelo qual eu próprio passei, que é nós percebermos porque é que nos sentimos presos, porque é que nós nos sentimos sem esperança, com medos, completamente partidos e sozinhos, para conseguirmos encontrar uma maneira de sairmos deste buraco e começarmos a construir a nossa vida. E portanto, se eu consegui, tu vais conseguir. Termos controle das nossas emoções, ultrapassarmos a depressão, a ansiedade, encontrar um sentido na vida e esforçarmos-nos realmente para conseguirmos alcançar a realização pessoal. E há uma coisa que eu vos lembro sempre e quero relembrar sempre também, que é isto é um processo que leva o seu tempo. Aceitem as vossas falhas, aceitem os momentos em que não vão conseguir cumprir com tudo, porque faz parte da nossa aprendizagem, faz parte do nosso crescimento. Estamos num processo, portanto vamos aceitar isso, que este processo é contínuo, mesmo quando nós achamos que sabemos tudo, vamos saber ainda mais e vamos aprender ainda mais e portanto ainda bem que nós falhamos, permitam-se falhar, aceitem e amem as vossas falhas. Vou então explicar-vos como é que podemos construir um mindset para fazermos coisas realmente extraordinárias, mas mais importante que o mindset é aquilo que está no título, as 6 técnicas para o conseguirmos. Independentemente daquilo que tu estejas a sentir neste momento, se te sentes um fracasso, se sentes que não és merecedor ou merecedora, ou que ninguém gosta de ti, ou que não és suficiente, ou que simplesmente estás a estragar tudo à tua volta, vamos sair desse buraco, vamos construir a nossa vida, aquilo que nós queremos, está na hora, porque este buraco não é lugar para ninguém, eu sei disso, e tu também lá no fundo eu sei que sabes disto, porque senão não estavas a ouvir este episódio, não estavas a ouvir este podcast. Só o facto de nós percebermos que temos que mudar é o primeiro passo para passarmos à ação e é o primeiro passo para sermos bem-sucedidos. Vamos então construir a vida extraordinária que eu espero mesmo que pelo menos vocês já estejam a imaginar, a sonhar com ela, porque esse é que é o primeiro passo para nós termos alguma coisa que conseguimos visualizar, termos essa ideia fixa, sermos obcecados com aquilo que nós queremos, com o sucesso, com as coisas extraordinárias. Portanto, sonhem muito e vamos tornar esse sonho real. Mas há uma verdade que eu quero começar por introduzir porque nós todos temos que a aceitar. Eu quero que vocês aceitem mesmo esta verdade, que é a vida pode ser muito injusta. É assim que funciona e nós temos que aceitar isso. E eu sei que muitos de vocês, como eu já estive, muitas vezes estamos presos na vida porque estamos só a pensar, mas isto não devia ser assim, isto não é justo. E nós não podemos pensar assim, nós temos que aceitar que a vida pode ser e vai ser muito injusta. A crueldade no mundo é uma coisa mais que verdadeira e ninguém vos pode salvar disso. E mais importante do que ninguém vos pode salvar disso é que acreditem numa coisa, vocês não querem ser salvos. Durante muito tempo eu estava no fundo do poço e eu implorava internamente, não exteriorizava, atenção, eu implorava
internamente para alguém me tirar do fundo do poço. Mas quero que percebam que apesar de todo este sofrimento e todas estas injustiças serem inevitáveis, há uma coisa que nós temos controlo com aquilo que nos acontece. É inevitável sermos vitimizados na nossa vida, mas sermos vítimas é uma escolha. Vou repetir porque eu quero mesmo que vocês se lembrem disto. É inevitável sermos vitimizados na vida, mas sermos vítimas é uma escolha. Durante muitos anos da minha vida, eu usei este papel de vítima, eu fui vitimizado e eu aceitei-me, eu vi-me e eu aprovei-me para ser uma vítima. Vivi toda a minha vida como sendo uma vítima. E portanto, eu vou-vos dar aqui hoje as ferramentas para nós podermos ajustar isso, para podermos mudar a maneira como nos vemos, deixarmos de nos sentir umas vítimas, mudarmos a narrativa, a história que vai na nossa cabeça. Portanto, vamos parar de ser a vítima, vamos deixar de nos focar na sorte, vamos erguer-nos, vamos levantar-nos e vamos construir a vida que nós queremos, a vida maravilhosa que nós queremos. Construir a força interna para nos levantarmos. Isso é que é o que nós queremos. E vou voltar a frisar, isto é um processo, vai demorar o seu tempo. Portanto, mesmo que tu não sintas isso agora, esse processo agora, mesmo que isto pareça completamente ridículo e estás até tentado em fechar este podcast, dizer, este tipo está cheio de balelas, estava aqui a chatear, deixa-me fechar isto. Por favor, fica aqui comigo, ouve este episódio, ouve o que eu te tenho para dizer. As ferramentas, as estratégias para nós controlarmos a nossa mente, para nós podermos sair do outro lado deste processo com pessoas mais fortes, é possível de aprender, é possível de acontecer. Tudo isto pode ser desenvolvido, pode ser trabalhado por nós e no final, no outro lado, vamos ter uma vida de realização pessoal, em que te vais levantar com mais confiança e mais fortalecido. Porque eu acredito mesmo que na verdade o objetivo da vida não é nós sermos ricos, não é nós sermos bem-sucedidos, não é sermos famosos. O objetivo da vida, a única maneira de nós nos sentirmos realmente bem por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, é nós compreendermos que estamos a jogar um jogo de químicos, de neuroquímica. E o objetivo da vida, a única coisa que importa é como é que tu te sentes quando estás sozinho. Como é que tu te sentes contigo mesmo quando estás sozinho? O problema é que para nós chegarmos a esse ponto de autovalorização, em que acreditamos e seguimos em frente e somos capazes de superar qualquer obstáculo, porque na verdade temos as ferramentas, vamos ter que trabalhar muito e vamos ter que chegar ao ponto em que acreditamos que a competência é real, aquilo que eu vos falei no último episódio sobre a ansiedade, em que nós temos que trabalhar, repetir, porque faz parte do crescimento humano nós crescermos. Temos que aceitar que se queremos controlar a nossa vida, nós temos que ser melhores, temos que querer ser melhores naquilo que nós somos hoje. É muito bom nós amarmos-nos, olharmos ao espelho e repetirmos isso, mas isso não chega, isso não vai resultar, porque não chega a nós amarmos-nos, nós temos que fazer coisas que são dignas disso. Se nós queremos realmente ter respeito por nós, que na verdade é um ingrediente para nós podermos cumprir estes 6 passos para criarmos a vida que nós queremos e deixarmos de estar presos, nós temos que fazer essas coisas que são dignas interiormente, não é exteriormente. Eu não estou a pedir que vocês mostrem aos outros ou que tentem provar aos outros que vocês são merecedores e que são capazes e que vão conseguir. O mundo não tem que acreditar em nós é que temos que nos convencer a nós temos que acreditar em nós. Eu tive tempos muito sombrios na minha vida, principalmente numa fase antes de entrar para a faculdade e depois de sair da faculdade. Foram se calhar os 2 momentos da minha vida em que eu estive mais perdido naquilo que eu queria, do que é que eu queria ser. Eu estava completamente preso a mim e aos meus falhanços, porque como eu estava a falhar a tudo, como eu não encontrava um caminho, como eu não sabia qual é que era o caminho, eu tinha um sonho, mas não tinha objetivos, então como eu não sabia qual era o caminho, eu estava a aprender mais as minhas falhas. E nós temos que parar e temos que perceber onde é que nós temos talento ou não, o que é que nós somos bons a fazer ou não. E temos de nos lembrar de uma coisa, não é porque nós não somos muito bons num determinado momento da nossa vida que nós não podemos melhorar. É aquilo que eu falei no último episódio, vou voltar a frisar. Se vocês não ouviram, vão então, por favor, ouvir o último episódio que acho que vocês vão gostar. Nós temos todas aquelas distorções cognitivas que nos fazem acreditar que nós não somos bons numa coisa, porque falhamos ou porque realmente num certo momento das nossas vidas nós não fomos muito bons a fazer aquilo. Mas isso é diferente, nós acreditarmos que então não vamos ser capazes de ser bem-sucedidos nisso, estamos logo a catastrofizar e estamos a esquecer dessa parte do ser humano, que é se nós repetimos, nós vamos melhorar, é uma consequência natural da nossa repetição, da nossa persistência. Portanto, seja o levarmos não, seja o nós não termos o que queremos, ou sermos despedidos, ou não ganharmos o dinheiro que nós queremos, nós temos que aceitar que nós podemos melhorar a tudo. E aquilo que vamos aprender hoje é que nós vamos ganhar e ter o controle da nossa vida. Este processo é mesmo muito real e para mim, ao olhar para trás, é interessante ver o Pedro que existia
e que muita gente olhava e ou admirava ou seguia e via se calhar uma pessoa completamente diferente, não o via como uma pessoa como ela própria seria, e na verdade era uma pessoa que estava tão perdida como ela. Ainda hoje eu sou uma pessoa que está tão perdida como todos vocês e estou a tentar encontrar o meu caminho. Nós vamos estar sempre a aprender, vamos estar sempre a crescer, vamos estar sempre neste processo. Mas este processo é real, de nos erguermos, de levantarmos, de tomarmos as rédeas da nossa vida. E passo a passo vamos aprender mais sobre o nosso cérebro, vamos perceber como é que as coisas funcionam, vamos tomar o controle da nossa história. E nós vamos nos construir, tijolo a tijolo, peça a peça, com estes 6 passos. E os 6 passos são os seguintes. Número 1, reformular, libertar e perdoar. E isto vem de encontro daquilo que eu estava a falar no início, de nós ficarmos presos por acharmos que tudo é muito injusto. Portanto, o que quer que seja que nós estejamos a passar, nós temos que nos libertar disso, temos que deixar ir. E atenção que isto não é por causa de outras pessoas, não é por causa de ninguém, é por causa de vocês, é por causa de nós próprios. Porque o perdão não se trata de outras pessoas, trata-se de nós mesmos. Isto é importante, o perdão trata-se de nós mesmos. Temos que nos libertar desta raiva que está a ferver e está a crescer dentro de nós. Há uma frase que eu gosto muito e que espero que vocês também levem convosco, que é: a raiva é como nós tomarmos um veneno e ficarmos à espera que a outra pessoa morra. Quando nós nos estamos a agarrar a ressentimentos, é algo tão tóxico e estamos a dar cabo de nós, estamos mesmo a dar cabo de nós. Para a outra pessoa não tem qualquer impacto, mas para nós é brutal, está-nos a destruir. E enquanto nós não formos capazes de libertar isso, de deixar ir, nós nunca vamos conseguir seguir em frente, não vamos conseguir ser melhores. Nós temos que perdoar, e isto é onde tanta gente, eu próprio estou incluído aqui, fica tantos anos de vida presa. Não somos capazes de crescer porque nos estamos a agarrar à toxicidade que está a crescer dentro de nós e que nós alimentamos ainda mais porque passamos horas, passamos dias a pensar no mesmo assunto. E eu no episódio anterior também falei aqui sobre a meditação, e uma das coisas interessantes que eu descobri sobre a meditação é que um dos designs da meditação é que permite que estes pensamentos borbulhem enquanto nós estamos a fazer a meditação. Criamos um espaço sem distrações para que estes pensamentos, como o ressentimento, como a raiva, possam ser processados, em que podemos chegar a um acordo com esse pensamento ou com esses pensamentos, e o acordo é mesmo isso, é nós perdoarmos e libertarmos-nos deles. Há uma pessoa que eu gosto muito, que é o Tony Robbins, que é um dos maiores coaches e speakers de sempre. Se vocês não conhecerem, vão pesquisar sobre ele, que vão adorar. E ele tem uma pergunta que é incrível e é super poderosa, que é: como é que tu podes pegar na pior coisa que já te aconteceu e torná-la a melhor coisa que já te aconteceu? E esta pergunta, quando nós ouvimos pela primeira vez, não sei se a vocês sim, mas a mim bateu-me de uma maneira. E foi uma das coisas que me pôs no meu caminho certo. E esta pergunta para alguns de vocês até pode parecer fria, ou porque depois quando se lembram da vossa pior situação na vossa vida, tentá-la tornar a melhor situação da vossa vida pode parecer algo completamente frio e estranho ou completamente impossível. Mas a verdade é que nós conseguimos ver as coisas dessa perspectiva. Eu quando pego nesta pergunta, como é que eu posso tornar a pior coisa da minha vida a melhor coisa que já me aconteceu? E eu penso, a pior coisa que já me aconteceu foi a morte da minha mãe. Eu tinha 16 anos, a minha mãe morreu do nada. E como é que eu posso tornar isso a melhor coisa que já me aconteceu? Porque eu durante muitos anos, como eu estava no início, eu vivi como vítima desse papel. Eu fui vitimizado e eu escolhi viver como vítima. E houve tanta coisa que eu fiz de errado, houve tanta coisa que eu fiz mal, em que eu colocava esse papel de vítima de mas eu fiz isto por causa disto, ou mas é isto que me está a fazer estas coisas más. E o problema é que, mais uma vez, era uma desculpa válida. E isso é que é o problema das desculpas, quando se tornam desculpas válidas. E, portanto, quando eu consegui olhar para essa situação e ver a melhor coisa que já me aconteceu na minha vida, e atenção que não olhem para isto, ou eu estar a dizer isto como uma coisa fria, mas se isso não tivesse acontecido, eu tenho a certeza, eu não posso ter a certeza absoluta, obviamente, mas a minha vida não teria acontecido da maneira que aconteceu. Eu neste momento não estaria aqui a falar convosco. Isso é garantido. As coisas não iam ter acontecido como aconteceram neste caminho. Eu pego nisso e não vejo como ainda bem que aconteceu, atenção, não é nada disso. Mas como é que eu posso tornar isso
a melhor coisa que já me aconteceu? Como é que eu posso deixar de ser a vítima e aceitar que fui vitimizado e querer ser melhor? Tornar-me uma pessoa gigante. Podemos falar de depressões, podemos falar de falhanços, de erros no nosso dia-a-dia. Como é que nós podemos olhar para essas coisas e encontrar maneiras de as reformularmos? Como é que podemos tornar essas coisas incrivelmente poderosas que nos vão ajudar a crescer? Ou até de uma forma mais bonita, que eu acredito que é aquilo que eu consigo fazer hoje em dia, que é como é que nós podemos pegar nisso e torná-la num serviço ativo? Ou seja, como é que nós podemos transformar a dor em algo para servirmos os outros, para podermos ajudar os outros? E a única maneira de nós sermos mestres nisso, e neste primeiro passo, é nós conseguirmos ser bons no segundo passo, que é sermos donos da nossa vida. Há uma pessoa que eu não sei se vocês conhecem, mas deviam conhecer, que se chama David Goggins. E ele é provavelmente um dos melhores exemplos que eu vos posso dar nesta questão de sermos donos da nossa vida. É alguém que já passou por traumas inimagináveis. Ele, enquanto criança, sofreu abusos do pai que são indescritíveis. Ele tem um livro que se chama Can't Hurt Me, que por acaso eu estou a ler neste momento. E eu não vos sei explicar a experiência de ler este livro. É frustrante, é triste. As explicações dele, de tudo aquilo que ele passou, dão cabo de nós, dão mesmo cabo de nós. É muito difícil ler o livro, mas ele sai do outro lado desta história a dizer que isto aconteceu, eu não posso fazer nada para que estas coisas desapareçam, nada vai mudar isto, mas se eu me sentar aqui e fizer de mim uma vítima, eu nunca vou chegar a nenhum lado na minha vida. E portanto é esta mudança, é este causa e efeito que eu quero que tu te agarres, que eu quero que tu leves para a tua vida. Ou seja, algo mau aconteceu, mas se eu não conseguir pegar nisso, se eu não conseguir reformular, se eu não conseguir dar um sentido a isto, eu não vou conseguir avançar na minha vida. Eu não vou conseguir criar algo maravilhoso na minha vida. Lembrem-se sempre disto. E não te preocupes com a pessoa que fez a vitimização, que está no teu passado, com o teu eu vítima. Essa pessoa está no passado, tu não podes alterar, não podes fazer nada em relação a isso. Mas se tu queres escapar dessa maneira de te sentires assim, dessa sensação, tu tens de te libertar disto. Tens que arranjar uma maneira de reformulares a tua dor. E isto é o espelho da responsabilidade, é o que ele fala no livro, é o espelho da responsabilidade. Que é tu olhares ao espelho e assumires o estado em que a tua vida está. Ou seja, olhares para ti e dizeres, eu estou aqui, acabaram-se as desculpas. Não interessa porque é que eu estou aqui, porque é que eu estou nesta situação, neste estado da minha vida. Porque a realidade, o que eu não posso alterar é que eu estou aqui. E quando nós conseguirmos assumir assim a nossa vida, não importam as desculpas, não importam as justificações que nós temos. E mais uma vez é aquilo que eu disse há bocado, eu percebo tudo, eu percebo as justificações, eu percebo as desculpas, porque isso é o mais perigoso, é que as desculpas são válidas. A questão é mesmo essa, é que nós vivemos com desculpas que são válidas. Mas a questão é essa, é que as desculpas são válidas e é por isso que nós estamos presos, é por isso que elas nos prendem e não nos vão deixar avançar. Nós podemos olhar para elas objetivamente e dizermos assim, isto é uma merda, não há outra palavra, isto é uma merda, eu estou a passar por isto, isto é uma merda. E há pessoas que sofrem coisas inimagináveis. Mais uma vez, se vocês lerem o livro do David Goggins, é indescritível as coisas. Ele passou todas as coisas inimagináveis e brutais e horríveis que vocês possam imaginar, ele passou por isso, eu garanto-vos. E portanto, as pessoas podem ser cruéis, o mundo é real, é cruel, mas no final do dia, a única maneira de nós passarmos por isto tudo é nós assumirmos a nossa vida. Nós temos que olhar no espelho da responsabilidade e dizer, ok, eu quero seguir em frente. Eu percebo e aceito que a minha vida é um reflexo das escolhas que eu fiz e que eu vou fazer. E as escolhas que eu fiz até agora foi ficar preso no trauma, foi ficar preso na dor, na vergonha e no falhanço. Mas eu quero escrever a minha história, eu quero largar isto tudo e eu quero escrever a minha história. Nós ficamos presos naquele loop de eu falhei, então eu sou um falhanço. E isso vai se tornar a nossa identidade. Nós somos um falhanço. E quando essas falhas, quando isso se torna a nossa identidade, é quando nós começamos a ficar presos na vida. E mais uma vez é aquilo que eu falei no episódio anterior, nós temos que reformular e temos que nos lembrar da condição humana, que é, eu vou repetir, eu vou melhorar. A minha energia, o meu tempo, a minha dedicação vão ser recompensados com habilidades extra, com coisas novas que eu vou aprender. E quanto mais eu fizer, quanto mais eu crescer, quanto mais eu melhorar, eu vou ter essas novas habilidades. E o que é que essas novas habilidades me vão dar? Vão-me fazer subir, vão-me fazer ter mais valor. Vou fazer coisas que eu não podia fazer antes. E há uma coisa que o Jordan Peterson chama a isto, que é a hierarquia da competência. Nós começamos a subir nessa hierarquia da competência. E enquanto nós não subimos isto, nós não percebemos a importância e o poder que as habilidades,
investirmos em alguma coisa, aprendermos e melhorarmos, vai ter na nossa vida. O Tony Robbins também diz que o progresso é um dos fundamentos para a autorrealização, e é verdade. Qualquer ser humano que não esteja a progredir, que não se esteja a desenvolver, que não diga para si, eu vou perceber o potencial que eu tenho e eu vou trabalhar em todo o potencial que eu tenho, ele nunca se vai sentir realizado. E é mais uma vez aquilo que eu vos estava a falar, o objetivo final da vida é como é que nós nos sentimos quando estamos sozinhos connosco. E a única maneira de nós nos sentirmos bem connosco, ter esta consciência, autoconsciência à prova de bala, é nós melhorarmos, é desafiarmos, é crescermos, desenvolver o nosso potencial, porque todos os seres humanos têm essa vontade de desenvolver o seu próprio potencial. Quando nós percebemos isto, quando nós percebemos que isto é o que faz parte da nossa competência humana, é quando nós começamos a crescer e a sentirmos-nos bem connosco, quando estamos sozinhos, a sentirmos-nos bem com a nossa companhia. Crescemos nas competências, adquirimos novas habilidades que nos vão servir não só a nós, mas que vão servir para ajudar os outros. É isso que nos vai ajudar, é esse o caminho para nós deixarmos de estar presos. Nós temos que ir e ficar bons nas coisas. O passo número 3 é aprendermos a criar novos valores. E esta área dos valores é uma área em que a maior parte de nós está completamente cego. Os valores estão inatos, isso é verdade, mas não precisamos de ir muito longe para perceber que há valores diferentes em culturas diferentes. Diferentes culturas, diferentes maneiras de ver as coisas. Por exemplo, aqui há poucos anos atrás saiu uma série na HBO que é incrível, que se chama Chernobyl e fala mesmo sobre os acontecimentos de Chernobyl. E portanto nós vemos uma Rússia em que existia mesmo esse medo, ou seja, de só tu desafiares o Estado era uma sentença de morte, a tua vida acabava. E o desastre nuclear aconteceu exatamente por causa disso, porque a ideia de tu tentares virar contra o Estado era completamente absurda. Era um bilhete só de ida para a desgraça. Toda a gente sabia que aquilo estava mal, toda a gente sabia que havia um problema, mas ninguém tinha essa coragem de realmente enfrentar e assumir essa responsabilidade que aquilo estava mal e que ia correr mal. Ou seja, estamos a falar de um risco de desastre nuclear porque os valores da sociedade diziam que tu não te podes opor ao Estado. E nós a ver a série pensamos, isto é completamente absurdo, nunca na vida eu iria saber que ia existir um desastre nuclear, ia pôr milhões de vidas em risco e ia deixar isto ir avante, não ia acontecer. Mas também temos que pensar que se nós tivéssemos o mesmo sistema de valores daquelas pessoas, nós íamos ter o mesmo nível de medo que elas tinham naquele momento. Portanto, mais uma vez aquilo que eu estava a dizer, a mesma pessoa, resultados diferentes. Porquê? Por causa da estrutura de valores que nós criamos. Então nós temos que entender que os valores são coisas maleáveis. Nós temos que perceber quais são os valores que nós temos em nós neste momento e temos que definir quais são os valores que nós queremos para nós, para a nossa vida, os valores que nos vão permitir construir a vida maravilhosa que nós queremos. E aí entra também o diário, e eu falei disso já no episódio sobre o journaling, a importância de termos o diário, exercícios que podemos fazer lá, mas usem o vosso diário para anotar os vossos valores, aquilo que é importante para vocês. Porque é que nós tomarmos as rédeas da nossa vida, porque é que isso é importante para nós, porque é que nós queremos isso e anotamos os nossos valores. E são esses valores que vão também permitir que nós possamos construir e definir as habilidades que nós precisamos para nós, que nós precisamos para construir a nossa vida. E quando nós tivermos essa pilha de valores, quando nós estivermos a repeti-los, quando nós estivermos a repetir esses valores, vamos ter também uma resposta fisiológica a esses valores. Porque nós também já sabemos a condição animal do ser humano, que é estarmos sempre à procura de prazer, do maior nível de prazer possível e fugirmos à dor, a tudo aquilo que é desconfortável. E é também um pouco daquilo que falámos no episódio anterior, nós podemos mudar o nosso cérebro e há muita gente que ainda não conseguiu perceber isto, nós somos capazes de mudar o nosso cérebro. Aliás, é até possível mesmo mudar a forma e as frequências do cérebro. Obviamente, atenção, até um certo ponto, nós não nascemos telas em branco, não somos completamente moldáveis, não somos plasticina, mas isto é possível, há coisas que nós podemos mudar. E há uma coisa que nós podemos mudar, que nós podemos controlar, que é a nossa vida. Ou seja, superarmos aquilo que nos está a aprender e criarmos o nosso sistema de valores. Nós podemos controlar isso, podemos malear os nossos valores. E passamos então ao passo número 4, que são 4 valores que eu acho que vocês devem mesmo ter presentes na vossa lista de valores. E o primeiro é a autossuficiência, ou seja, nós não estarmos à espera que alguém nos venha salvar. Nós não vamos estar à espera da ação de forças externas, nós vamos tomar as rédeas da vida e vamos dizer, não, a vida é minha, isto depende das minhas escolhas, depende das minhas ações. E eu percebo, é verdade, nós não podemos controlar tudo, nós não podemos, sem dúvida que nós não podemos controlar as outras pessoas, não podemos controlar o ambiente, o meio ambiente, mas nós podemos sempre controlar a maneira como reagimos. E se vocês nunca ouviram falar nem leram, há um livro que se chama Um Homem em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl. Para quem não sabe, é um senhor que esteve em 5 campos de concentração diferentes durante a Segunda Guerra Mundial. E ele era um neurocientista.
E ele sobrevive e sai dos campos de concentração, e quando ele sai, ele é capaz de explicar neste livro porque é que algumas pessoas sobreviveram e outras não. E este é um livro extraordinário, de um homem extraordinário, que diz que nós temos que olhar para dentro e temos que encontrar um significado, temos que dar um significado à nossa dor, porque só assim é que a vamos conseguir superar. E ele entendeu que isto é tudo sobre o eu, ou seja, nós é que temos que superar, nós é que temos que fazer. Temos que assumir esse peso, que eu sei que é difícil, mas temos que encontrar uma maneira de nós seguirmos em frente. E se ele conseguiu encontrar um caminho através da dor de ter perdido uma família inteira, de ter sobrevivido a 5 campos de concentração, eu quero mesmo acreditar que nós também conseguimos superar os nossos dilemas, as nossas dificuldades no nosso dia-a-dia. Obviamente que não se comparam dores, não podemos comparar dores, mas sem dúvida que este senhor é um exemplo, que este livro é um exemplo extraordinário. O segundo valor é uma coisa que eu estou sempre a falar, que é o crescimento. E nós queremos melhorar, nós queremos fazê-lo para podermos ser pessoas melhores, num mundo melhor. Estarmos constantemente à procura de progresso. E mais uma vez aquilo que eu já falei, que é inato nos seres humanos nós querermos melhorar. Repetirmos e a consequência vai ser melhorarmos. O terceiro valor é a resiliência. Eu sei como é muito fácil nós ficarmos preguiçosos, nós nos desencorajarmos, ficarmos chateados, ficarmos constantemente com medo e inseguros, porque ou achamos que não somos bons suficientes ou que não somos espertos suficientes, e o que nós temos que aprender a fazer é a desenvolver a resiliência em nós. Nós temos que ir mais além, nós temos que passar através das coisas más, temos que nos desafiar a ser mais e melhores. E isto acontece ao aceitarmos os desafios, porque nós fugirmos da dor, ignorarmos a dor, é a pior decisão que nós podemos tomar nas nossas vidas. E a maior parte das coisas que nós fazemos na vida, nós fazemos em piloto automático, nós não pensamos, não paramos para pensar qual é que é o meu objetivo, porque é que eu estou a fazer isto? Estou a fazer isto porque vai realmente de encontro aos meus objetivos e de encontro àquilo que eu quero, ou estou a fazer isto porque estou a contar uma história na minha cabeça, uma narrativa de que eu tenho que fazer isto para não me desiludir a mim mesmo? No final nós temos é que trocar a questão, qual é que é o mínimo que eu posso fazer para qual é que é o máximo que eu posso aguentar? E quando nós fazemos esta mudança, quando começamos a sentir aquela pica em vivermos, em estarmos entusiasmados com a nossa vida, quando nós valorizamos isso vai se tornar, lá está, instintivo no nosso cérebro, por estarmos a repetir isso. Quando temos a certeza de isto é algo que eu valorizo, vai nos fazer sentir entusiasmados, vamos ficar empolgados, vamos querer fazer mais, queremos fazer melhor, vai puxar por nós e vamos nos sentir bem connosco, porque temos integridade. Nós dizemos que vamos fazer e fazemos. E isto é um processo todo interno, não se trata do que é que os outros pensam ou não, isto é, pensarmos e termos a certeza de isto é a pessoa que eu me quero tornar, isto é a pessoa que eu quero ser, então o que é que eu preciso fazer para alcançar isto? Eu tenho uma visão super clara, super nítida de quem eu quero ser, a pessoa que eu vou ser, portanto, eu não me vou perguntar qual é que é o mínimo que eu posso fazer, eu me vou perguntar qual é que é o máximo que eu posso aguentar para chegar lá. E vamos valorizar essa resiliência em nós. E vamos valorizar porque vamos estar a repetir. Vamos estar a repetir para nós, vamos estar a repetir para as outras pessoas. Vamos dizer que estamos empenhados, vamos escrever isso no nosso diário, vamos falar sobre isso e vamos encontrar outras pessoas que também valorizam isso. E isto é muito importante, é nós rodearmos de pessoas com os mesmos valores que nós, que têm a mesma visão que nós. Todos nós nos queremos sentir integrados e para nos sentirmos integrados nós sabemos que temos que ter esses valores em comum, não é? Nós temos, e muitas vezes acontece as pessoas cederem valores seus para estarem integrados em alguma coisa. Portanto, quando estamos integrados e os valores ainda por cima correspondem, imaginem o boost de energia, o boost de confiança e como é que vocês vão valorizar a vocês? Por estarem rodeados dessa mesma ideia, de pessoas que têm essa mesma ideia que vocês têm e que precisam para cumprir os vossos objetivos. Temos este ciclo de aprovação em que nós nos estamos a integrar por aquilo que nós somos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós precisamos. E o valor número 4 é a antifragilidade. E esta vem de um livro que se chama Antifrágil. E portanto, se vocês já o leram, sabem que as coisas, por mais duras que sejam, por mais resilientes, por mais fortes que sejam, todas elas lá no fundo têm o seu ponto de ruptura. E claro que este ponto de ruptura pode estar muito longe, mas no final do dia acaba por lá estar e então essas coisas têm esse ponto de ruptura. Algo que é antifrágil é algo que quanto mais tu atacas, quanto mais tu bates, mais resiliente ele fica, mais forte ele fica. E a única identidade do mundo que eu me consigo lembrar que se aproxima desta identidade de antifrágil é a identidade de sermos um aprendiz. Quando nós mudamos a nossa mentalidade de
Eu sou válido porque eu sou bom, porque eu sou esperto, porque eu estou certo, porque eu sou merecedor, e passamos para uma mentalidade de eu sou um aprendiz. Neste momento nós podemos libertar de todos os erros do nosso passado. Porque esses erros estão a ser automaticamente reformulados como o quê? Exercícios de aprendizagem. O que é que eu retiro desta situação? O que é que eu aprendo com aquela situação? Então criar esta identidade de sermos antifrágeis é nós dizermos: eu sou um aprendiz, todos os meus erros são exercícios de quê? De aprendizagem. E aí sim é o momento em que nós podemos começar a avançar, começar a libertar-nos, começar a libertar do nosso passado e a avançar. O passo número 5, e este é incrível, é criarmos uma visão clara e emocionante do nosso futuro. Nós temos, sem dúvida nenhuma, nós temos que saber quem é que nós nos queremos tornar. Há uma frase que eu ouvi que eu adoro, que é: se nós não sabemos onde é que queremos estar daqui a 5 anos, é porque nós já estamos lá. Portanto, olha para ti e pensa no teu sistema de valores, pensa na imagem que tens de ti, quem é que tu és agora. E se tu pensas em ti como alguém que não é bom o suficiente, que não é esperto o suficiente, que não tem talento suficiente, que é um falhado, que é uma vítima, alguém que é indispensável, e sei lá, uma data de coisas, vocês estão a perceber? Isto é o que tu vais ser daqui a 5 anos. Se tu não tens um plano para esse teu sistema de valor que tu queres, se tu não tens um plano para quem é que essa pessoa daqui a 5 anos vai ser, como é que tu a imaginas, como é que ela está a agir, o que é que ela valoriza, se tu não pensas nestas coisas todas obcecadamente, ou seja, escrever sobre isso, pensar nisso, rodear-nos de imagens disso, ou seja, de pessoas que nos inspiram ou que têm esses valores ou que são como essa pessoa que nós queremos ser, então nós daqui a 5 anos não vamos conseguir chegar a essa pessoa, nós vamos estar onde estamos agora. Mas se tivermos essa visão clara, completamente nítida, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer de tudo para avançarmos, para nos dirigirmos até essa pessoa. E uma coisa que nós queremos começar a fazer é não afastar-nos só das coisas, é aproximar-nos das coisas também, ou seja, por isso é que nós também temos de ter esse plano de 5 anos, que é, em vez de nós nos tentarmos só afastar do medo e da dor, de tentar ignorar todas as coisas que doem, não é? Que são desconfortáveis para nós, e a verdade que dói é que nós vamos ter que aprofundar algumas dessas coisas para seguir em frente, ou seja, os erros que fizemos, as coisas que aconteceram, momentos em que ou fomos inadequados, ou nos sentimos mal, ou não fomos talentosos que chegue. Nós, para chegarmos a essa pessoa que imaginamos daqui a 5 anos, nós temos que superar muitas destas coisas, mas quando começamos a deixar apenas de fugir à dor, a estas coisas más, e começamos a ir em direção a essa pessoa que nós imaginamos daqui a 5 anos e vamos de braços abertos, aquela visão que eu estava a falar de a minha energia, a minha visão, o meu tempo e dedicação vão ser transformados em novas habilidades que me vão permitir fazer coisas novas e coisas melhores, é aí que nós vamos começar a ir em frente, vamos começar a mover-nos em direção a essa pessoa. E nós temos de ter essa visão completamente nítida dessa pessoa, porque só assim é que vamos conseguir chegar lá. E tem que ser uma visão empolgante para nós, senão nós não vamos ter essa vontade, não vamos querer chegar lá daqui a 5 anos. O passo número 6, o último passo, é ajusta a tua mente. E este passo é sobre um assunto que eu já vos trouxe no episódio anterior, mas queria aprofundar aqui um pouco mais, que são as distorções cognitivas. E portanto, mais uma vez, é algo que eu não vou aprofundar muito a fundo, porque elas são 13 ou 15, já não tenho a certeza. Eu acho que são 13. São 13 principais, mas se calhar há mais. Mas tem o livro que eu já vos recomendei a semana passada, o Feeling Great. Tem uma pesquisa na internet, conseguem encontrar as várias distorções cognitivas. Mas existem 8 distorções cognitivas que eu acho que são as mais comuns e que nos prendem e que não nos deixam avançar e que nos fazem ver o nosso mundo de uma forma distorcida. E portanto eu quis trazê-las aqui hoje, porque eu acho que vocês se vão rever e vão conseguir identificar realmente esses pensamentos e essas turbulências na vossa cabeça e vão deixar de ser uma confusão e vão passar a ser uma distorção cognitiva, portanto vão poder ter um plano de ação para elas. Então, a primeira distorção cognitiva é a filtragem. E a filtragem é nós estarmos atraídos às coisas negativas e esquecermos ou não querermos saber das coisas positivas. E as pessoas sentem-se atraídas às coisas negativas porque estão à procura de uma aprovação para a maneira como elas se veem a si próprias. Ou seja, se eu pensar, eu sou um falhado, eu vou estar à procura de todas as coisas negativas que aconteceram na minha vida que me provem, e está certo, isto está completamente certo, eu sou um falhado. Esse pensamento tem um nome, é uma distorção cognitiva, chama-se filtragem. E se temos esta distorção cognitiva, nós temos que reconhecer que temos é que ver o quadro geral, não nos podemos só focar nas coisas negativas, temos que ver também as coisas positivas. Temos que pegar nas duas e temos que pesá-las. E se não estivermos felizes com o resultado final, se realmente as coisas negativas forem mais pesadas que as coisas negativas, nós temos que fazer o quê?
Nós temos que focar-nos no crescimento, temos que desenvolver as nossas habilidades, temos que melhorar. Em vez de nos assumirmos como um falhanço e em vez de assumirmos as falhas como algo que vai ser eterno. A distorção cognitiva número 2 é o pensamento polarizado. E isto é quando nós fugimos, como nós costumamos dizer, do 8 para o 80. Ou seja, se eu não sou perfeito, eu não valho nada, eu sou lixo. Portanto, não olhamos para as nuances, elas não existem, nós não percebemos onde é que nós somos melhores do que éramos da última vez. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão a crescer, mas o crescimento não é tão rápido como elas gostavam que fosse, não conseguem acompanhar esse crescimento, e então ficamos presos neste pensamento binário que é, se uma coisa está a correr mal, então tudo está mal, tudo está errado. Há um exemplo disto que é as pessoas que estão em dieta e escorregam uma vez, ou seja, há uma refeição em que comem alguma coisa fora do que estava regulado na dieta, e então o que dizem é, bem, agora que já estraguei isto, deixa-me cá comer mais isto e mais isto e mais isto e mais isto, o dia já está perdido, entretanto já volto a recomeçar na segunda-feira. Quando na realidade é que se tu falhas uma refeição não é uma questão de tudo ou nada, não é um 8 ou um 80, tu podes retomar na refeição a seguir. É pensar, ok, esta refeição correu mal, mas eu vou voltar ao caminho, vou voltar a fazer progressos, vou estar nesse processo de fazer progressos porque estou a continuar o caminho. E portanto é quando nos libertamos deste pensamento de ou é tudo ou é nada e começamos a perceber as nuances que nos conseguimos começar a libertar lentamente desta distorção cognitiva. A distorção cognitiva número 3 é a generalização excessiva. Ou seja, é aquele pensamento de se fui mau uma vez, vou ser mau para sempre. E nós entramos neste mindset o tempo todo e ficamos completamente presos. Temos que perceber que todos nós vamos errar, todos nós vamos falhar, todos nós vamos ser vitimizados e temos que viver com isso. E quando nós ficamos presos nesse pensamento, quando nós achamos que isso de certa forma nos vai marcar e vamos ser assim para sempre, nós vamos ficar completamente presos, não vamos conseguir sair desse pensamento. Então temos que ter muito cuidado ao entrar nestes pensamentos dramáticos e em que generalizamos excessivamente as coisas. A distorção número 4 é saltar para conclusões. Quando nós olhamos para uma situação e pensamos isto nunca vai resultar ou isto nunca vai acontecer, nós não nos estamos a focar nas soluções. Este pensamento de eu vou e vou falhar é literalmente o nascimento da ansiedade. Portanto, se sofres de ansiedade, sentes que a ansiedade está a aprender, esta é de certeza uma das distorções cognitivas que está mais presente na tua vida. E nós temos que arranjar uma maneira de sair disto. Nós temos que perceber que quando estamos a projetar isto para o nosso futuro, estamos a arranjar maneiras das coisas correrem mal. Mais uma vez, o episódio que eu lancei anterior a este fala sobre a ansiedade, fala sobre isto tudo e houve lá uma coisa que eu falei que é deixa que o falhanço, deixa que a falha seja uma surpresa para ti, não o contrário. Nós devemos planear obcecadamente como é que nós vamos ser bem-sucedidos, não como vamos falhar. Nós falharmos não nos pode passar pela cabeça, tem que ser o último pensamento que nos passa pela cabeça. Nós não podemos estar uma e outra vez a ensaiar, a pensar como é que as coisas vão correr mal. A distorção número 5 foi a que eu falei no episódio anterior e é catastrofizar. Ou seja, quando algo acontece e nós tornamos a situação muito maior do que aquilo que ela é realmente. E isto vai despertar muita coisa em nós, vai despertar a ansiedade, vai despertar as inseguranças, os medos de que não estamos a progredir, que nunca vamos ser amados, que nunca vamos ser aceitos e que nunca vamos chegar aonde queremos na vida. Temos que ter muito cuidado ao deixar a nossa mente pegar numa coisa pequena e torná-la uma coisa gigante. Temos que ter muito cuidado quando deixamos os nossos pensamentos fugir e viajar, porque se eles começarem a ficar descontrolados, vai mesmo parecer que o mundo à nossa volta está a cair. Mas se nós pararmos, se nós reformularmos a situação e a virmos como um exercício de aprendizagem, quando eu erro, quando eu sinto a ansiedade a chegar, eu vou dizer, está tudo bem, isto é um exercício de aprendizagem. Mesmo que tu falhes, vais aprender e vais ficar bem. É o significado que eu dou ao falhanço, ou seja, em vez de o ver como algo catastrófico, eu vou vê-lo como uma aprendizagem, como uma oportunidade para eu poder ser melhor. E quando isto acontecer, foi aquilo que eu também falei no episódio anterior, vai ter as mudanças fisiológicas e quando nós percebemos isso, quando nós percebemos que nós podemos controlar todos esses químicos, o nosso corpo, essas mudanças fisiológicas, vai-nos dar um poder enorme na nossa vida. A distorção número 6 é o devia. Esta para mim é muito familiar porque eu estive preso a esta distorção durante muito tempo. Conheço pessoas muito próximas de mim que estão sempre presas a esta distorção. E que é nós acreditarmos que o mundo devia ser de uma certa maneira, que as pessoas deviam ser de uma certa maneira, que deviam tratar os outros de uma certa maneira, e quando isso não acontece vai criar esta sensação de dissonância, de frustração. E nós temos que lidar com o mundo da forma como ele é, não como nós achamos que ele devia ser.
E isso não significa que nós não podemos mudar algumas coisas. Claro que sim, podemos mudar a nós, podemos controlar-nos, ter alguma influência no mundo exterior. Mas vai se tornar tudo muito menos frustrante quando nós conseguimos parar e dizer: ok, isto é como as pessoas são, as pessoas têm dias maus, as pessoas vão reagir negativamente, há coisas más que vão acontecer e todas estas coisas são previsíveis. E há também uma frase que eu gosto muito, que é do Tom Bilyeu, que é: nada previsível devia deixar-nos chateados. Porque mesmo as calamidades são previsíveis. Todos nós sabemos que vamos ter alguma coisa, alguma sorte má que nos vai aparecer à porta um dia destes. E a única maneira dessa situação já por si ser péssima é nós deixarmos essa situação ficar fora de controle, ficarmos chateados porque ela aconteceu. E em vez de nós ficarmos chateados, nós temos é que lidar com essa situação, porque ela está a acontecer, ela é a realidade e nós não a podemos alterar. A destruição número 7 é o raciocínio emocional. Ou seja, é nós acreditarmos nas nossas emoções. E só porque nós temos certas emoções não significa que elas sejam a verdade, não significa que elas correspondam à verdade. Nós temos que perceber que as emoções, estas respostas emocionais, são coisas que nós podemos controlar. Voltando ao livro que eu falei, Um Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele lá fala que existe um tempo, um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse tempo, nesse espaço, entre aquilo que nos acontece e como é que nós vamos responder a isso, está aquilo que nós controlamos, que é a nossa resposta emocional, e nós podemos controlar a nossa resposta emocional. Se nós deixarmos as emoções sem controle, nós vamos acreditar que elas são a realidade. Só vamos acreditar que elas são a realidade. Ou seja, o que quer que eu sinta devido a um certo estímulo é real. Então as coisas vão fugir à realidade e vão tornar proporções gigantescas. Vai-se criar aqui um loop de feedback muito estranho, que é a nossa mente a tentar perceber como é que nós temos que reagir às coisas. Qual é que é a proporção da nossa reação? Ou seja, se nós tivermos um sistema de valores que diz assim: eu não permito que alguém me passe à frente na fila, eu não vou deixar que alguém me faça isso, e alguém o faz, a nossa mente pensa: estão a passar-nos à frente na fila. E nós começamos a ficar vermelhos, começamos a ficar chateados, a sentir a raiva a borbulhar, chamamos a pessoa e pensamos: ei, o que é que estás a fazer? A situação começa a escalar de uma forma doida e a nossa mente só pensa: uau, alguém passar-me à frente é uma coisa completamente doida. Vê bem como é que eu estou a reagir a isto. Quando na realidade o que está a acontecer aqui é o nosso sistema de valores a brincar com as nossas emoções, a brincar com as nossas ações e com os nossos comportamentos. Portanto, temos de ter muito cuidado com o significado que nós damos às coisas e não podemos deixar que as emoções sejam confundidas com a realidade. A distorção número 8 é a falsa recompensa divina. Ou seja, é aquele pensamento de: o que eu estou a fazer é bom, portanto vou ser recompensado. Quando em vez disso nós devíamos avançar era guiados pelos nossos resultados, pela verdade dos nossos resultados. Há este mindset de falso crescimento em que nós amamos a ideia do crescimento e achamos que realmente é uma coisa boa, e por tentarmos agir de acordo com isso, nós devíamos ser recompensados. Todas as outras pessoas deviam dizer-nos o quanto nós somos incríveis. Quando a realidade é que a nossa autovalorização nunca vai avançar enquanto nós não avançarmos com esta realidade. Nós estamos a agir, não estamos a ser bem-sucedidos, tudo aquilo que tentamos é um falhanço e pensamos: as pessoas deviam-me recompensar por eu ter boas intenções, por eu estar a tentar. Mas não funciona assim. A realidade é que nós precisamos de nos guiar pela verdade. Nós temos que olhar e ver se o que estamos a fazer está de facto a resultar ou não. E isto é que é um mindset de crescimento. É eu olhar para a situação e pensar: ok, eu pensei que isto ia resultar, eu tentei, mas não correu bem. E se resultar, se de facto resultar, então ótimo, é porque estamos a fazer as coisas bem, estamos aí no caminho certo. E se não resultar, e este resultar é nós estarmos a mover de encontro aos nossos objetivos, e o não resultar é que nos está a trazer para longe, está a nos afastar dos nossos objetivos. E se o nosso objetivo é construir a nossa autovalorização, deixarmos de estar presos, sentirmos melhor connosco, assumirmos a responsabilidade da nossa vida e ir de encontro à visão que temos de nós, do nosso futuro, torna-se muito mais fácil de perceber se isso está a acontecer ou não. E se não estiver a acontecer, temos que ajustar o nosso comportamento. E a boa notícia para estas 8 distorções cognitivas, ou para todas as distorções cognitivas, foi aquilo que eu vos falei no último episódio, que é a interrupção do padrão. Ou seja, temos este padrão que nos está a aprender estes loops negativos e nós vamos poder interrompê-los, vamos ter que inserir estes novos pensamentos para os interromper e vamos começar a usar estes pensamentos negativos como um gatilho para novos feedbacks positivos, para este loop de pensamentos positivos que nos vão levar ao nosso objetivo. Portanto, lembra-te de construir a tua visão para daqui a 5 anos, lembra-te de ser antifrágil e lembra-te que és um aprendiz. É aquilo que eu estou sempre a dizer: mesmo se tu falhares, tu estás a aprender, estás a crescer.
Cria estes loops de positividade para ti. Espero que tenhas anotado estes 6 passos, espero que os comece a implementar na tua vida. E para complementar melhor este episódio, há muita coisa que, como eu já referi várias vezes, há muita coisa que está também no episódio anterior sobre a ansiedade, portanto, se ainda não ouviram, vão ouvir e espero mesmo que isto vos ajude. Para a próxima semana estamos cá, já sabem que têm todas as redes sociais do Incompletamente na descrição, tem o e-mail para onde vocês podem mandar perguntas, podem mandar feedbacks, podem mandar conteúdos que gostavam que eu falasse aqui no podcast. Obrigado por estarem desse lado. Bom fim de semana e até para a semana. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.